E vem conferir a crítica do filme Ursinho Pooh Sangue e Mel 2. E em 2023 chegava nos cinemas um filme chamado Ursinho Pooh Sangue e Mel. Filme esse que aconteceu simplesmente porque o personagem do Ursinho Pooh entrou em domínio público. O personagem do Ursinho Pooh entrou em domínio público, a partir daí o criador e idealizador do filme achou que seria uma boa ideia fazer um filme de terror sobre o Ursinho Pooh e ele fez um curta. E depois que o curta deu tão certo, chamou tanta atenção, que resolveram fazer um longa-metragem que saiu ano passado, chamado Ursinho Pooh Sangue e Mel, que é com certeza um dos piores filmes de 2023. Pode não estar no top 10 porque sai muito filme ruim por ano, mas ele tá por lá, porque o filme é terrível. E logo depois disso, mas obviamente como todo filme de terror, ele deu muito dinheiro, deu um orçamento, deu um lucro muito grande. Então obviamente confirmaram não apenas o Ursinho Pooh Sangue e Mel 2, confirmaram o Ursinho Pooh Sangue e Mel 2, que é a crítica desse vídeo, confirmaram o Ursinho Pooh Sangue e Mel 3 e ainda confirmaram um universo compartilhado de Ursinho Pooh Sangue e Mel, que eu fiz um vídeo aqui no canal explicando como vai funcionar, mas rapidamente vai ter vários filmes que vão se ligar a esse universo de terror e vão ser personagens clássicos de contos de fadas, como o Chapeleiro Louco, como o Pinóquio, como o Bambi, como a Bela Adormecida, como o Peter Pan. Vai ter vários personagens que vão ganhar esse universo compartilhado de filmes que vão sair entre esse ano e o ano que vem. Sim, vão ter mais filmes muito parecidos com a qualidade baixíssima que tem esse. Mas o que acabou acontecendo? Ursinho Pooh Sangue e Mel 2, quando saiu, eu pensei, eu só espero que não seja no nível do primeiro filme, seja um pouquinho melhor. E foi isso que aconteceu. O filme continua terrível, mas mesmo assim ele é bem melhor do que o seu primeiro filme. O filme Ursinho Pooh Sangue e Mel 1, ele parecia que não tinha base nenhuma. Ele era um filme que parecia realmente que o cara realmente só pensou em fazer o Ursinho Pooh de qualquer jeito, como um vilão, como um filme de terror, mas sem pensar numa base para um roteiro. Ele pensou a primeira coisa que veio na cabeça e escreveu ali. E por isso que aquele filme parece que nada tem sentido nenhum, nada tem uma ligação. Aqui ele mudou isso. Sabendo do orçamento, que ia ter mais orçamento, sabendo que ia ter um investimento maior e era um começo de uma nova franquia, o que eles fizeram? Eles investiram um pouquinho mais no filme. E você consegue perceber isso, desde o visual dos personagens, que mudou bastante, até na mudança do ator principal, que faz o Christopher Robin. O novo ator que faz o Christopher Robin é bom? Ele não é bom, ele é muito ruim, mas ele ainda é melhor do que do antecessor. Mas falar primeiro que eu falei do visual dos personagens. O Pooh, no primeiro filme, ele é muito mal feito. Ele parece uma máscara de borracha que alguém comprou em algum lugar e colocou para um cara fazer. Aqui não. Aqui ele tem mais um elemento de terror. E a desculpa que colocam para isso existir também é interessante. Também colocam mais design em personagens como, por exemplo, do Corujão e também do Tigrão, que aparece aqui. Tem um leitão que volta. Mas você vê que tentam colocar algo um pouquinho mais criativo em volta desses personagens novos que estão aparecendo. E a aparição do Corujão e do Tigrão não é spoiler, porque eles estão no pôster, eles estão no trailer, estão onde você for ver, vocês vão ter eles. Pelo menos eles tentaram ter um pouquinho mais de valor de produção envolvendo esses personagens. E a história tentou ter um pouquinho mais de existência, teve uma história finalmente. Eles pegaram o que o filme 1 não fez e tentaram criar uma base, criar um motivo para aquilo que está acontecendo, criar um ponto um pouco na realidade para aquilo tudo acontecer. E isso até certo ponto é interessante. Eles dão uma base para o Christopher Robin, eles dão uma base para o que está acontecendo, colocam uma consequência para o primeiro filme, e isso pelo menos cria uma ligação como um todo. Algo, como eu falei, é surpreendente considerado o primeiro filme. Separar em cinema como um todo, isso deveria ser o básico. Um filme que vai ter uma base e um motivo para existir. Isso deveria ser um básico para qualquer filme existir. Mas você não espera isso do Ursinho Pooh Sangue e Mel depois que você viu no primeiro. Então aqui a gente aplaude o básico que esse filme consegue fazer, que é dar um motivo para o filme existir, uma motivação para o personagem principal e uma motivação para todos os personagens que estavam no Bosque dos 100 Acres. Você consegue dar uma motivação para eles. De novo, isso é o mínimo de um roteiro para um filme existir. Mas mesmo assim, pelo menos está lá. E essa desculpa, ela poderia ser interessante. A desculpa principal para o filme existir, e como eles introduzem o Pooh, um subplot que colocam ele envolvendo até um pouco sequestro de crianças, é super interessante. É realmente interessante. O problema é o roteiro. A ideia pode até ser interessante. Você vê que eles pensaram realmente em algo, mas o roteiro não é bom. O roteirista não é bom como um todo. Então até a ideia boa acaba ficando ruim. Porque o filme, ele se divide em duas partes, posso dizer assim. Existe todo o núcleo do Christopher Robin se conhecendo, descobrindo o que aconteceu, lidando com seus traumas, e ao mesmo tempo a gente vê o Pooh, o Corujão e principalmente o Tigrão matando todo mundo que está na redondeza, tentando buscar o Christopher Robin, tentando pegar ele. Só que qual que é a divisão? Essa parte deles matando é muito ruim, porque o filme tem uma direção péssima, terrível. E a parte do Christopher Robin também é muito ruim,
porque o ator é muito ruim. Então quando você pensa na parte do Christopher Robin, que é a parte de roteiro, que é a parte de ir mais a fundo, que é a parte de colocar uma parte mais dramática, ela é muito problemática, porque os atores não funcionam, as cenas não são bem construídas, não são bem pensadas, e as falas que colocam na boca desses personagens não é boa. Então até a desculpa é boa, o motivo de existir é bom, mas quando começa realmente a ter que desenvolver essa ideia, ela é ruim, porque o roteiro não funciona bem, o roteiro não é bem escrito, o roteiro não tem boas falas, e ao mesmo tempo as atuações são péssimas. Tem uma cena onde o Christopher Robin deveria ligar para sua namorada e ficar preocupado para ver se está tudo bem. É uma atuação nula, ele não consegue colocar um mínimo de emoção na voz. Se o ator fosse completamente exagerado, seria melhor do que foi aqui. O que ele fez aqui nessa fala de uma namorada que praticamente morreu numa cena falando no telefone, e ele devia só ter o desespero, não funciona de maneira nenhuma. E isso se repete várias vezes com atuações que são do mesmo nível. Tem uma grande revelação que a parte da emoção não existe, e a revelação como um ponto todo, a direção não consegue trabalhar com uma boa direção. Então esse ponto do Christopher Robin, ele tem esse problema. É uma ideia até certo ponto boa, até certo ponto interessante, até certo ponto com potencial, mas com um roteiro tão ruim, com atores tão ruins, e como um roteirista que não sabe desenvolver sua ideia, vira uma parte péssima, vira uma parte que não é bem ruim com tudo que você imagina. Só que a gente vai pro outro lado que eu falei, que é o lado do Pooh e principalmente do Corujão e do Tigrão, matando todo mundo do filme. E essa é a parte que muita gente vai pensar, bom, obviamente eu não vou assistir Ursinho Pooh Sangue e Mel por causa do roteiro, eu vou assistir por causa das mortes, por causa da galhofa que esse filme vai ter. Pelo menos muita gente vai ver filme de terror como um todo e imagina isso. E pra quem vai com esse pensamento, também vai se decepcionar. Óbvio, as mortes aqui são um pouquinho melhores que do primeiro filme, isso é inegável. Você vê que o diretor tenta fazer uma coisa um pouco a mais, mas ele falha miseravelmente. Na forma como ele constrói a sequência, o cenário pro terror, a forma como ele constrói a morte é muito ruim. Eu vou dar alguns exemplos pra mostrar como a morte é ruim. Obviamente vai ter uns spoilers, mas não é morte de pessoas importantes. Tem uma cena onde o Pooh vai colocar a cabeça de uma pessoa no meio de várias facas. Na transição, no corte que ele faz, o diretor nem consegue fazer aquele terror que te engana, como era antigamente. Antigamente, como você sentia o terror? Em filmes mais antigos, que não queriam mostrar a morte como um todo. Ele meio que mostrava o que ia acontecer, tinha um corte, e depois desse corte já mostrava o que aconteceu. A sua cabeça meio que preenchia aquela lacuna do que tinha, e fazia aquele terror parecia ser tão gore. E isso funcionava muito bem pro filme dos anos 70, 80, e até o começo dos anos 90. Quando você pensa aqui, eles fazem esse corte, mas eles mostram, mas é visivelmente o corte de uma pessoa, aí uma máscara de borracha, e aí volta de novo. Não funciona. E aí é o problema. As mortes, elas são tão galhofas que elas acabam fazendo você dar risada. E aí o filme não quer que você dê risada, quer que você se sinta apreensivo, quer que você sinta mal o que está acontecendo. Mas não, é tão ruim como um todo que nem chega naqueles filmes B dos anos 80. Aquelas continuações de filmes grandes de terror que você viu que tinha um orçamento muito baixo. Não, é pior que isso, porque o diretor não consegue filmar bem as sequências de terror, as sequências de morte como um todo. As mortes nenhuma é boa, a morte nenhuma é inconvincente, nenhuma é criativa, nenhuma é legal. E quando você pensa na forma como ele constrói o cenário de terror, ele também não funciona. E ele queria fazer isso. Ele queria construir um cenário pra gente ver que o Pooh tá seguindo alguém, que era pra gente sentir esse medo, algo que também não funciona. Tem um morte um pouco melhor, como eu falei, você vê uma evolução técnica do diretor. Com um pouco mais de orçamento, você vê que ele consegue melhorar, tanto em relação ao roteiro, como uma cena ou outra. Tem mais investimento. Mas mesmo assim não adianta você ter mais investimento se o cara tecnicamente não consegue trazer o que ele deveria trazer pra cena. Então, a sequência final, por exemplo, que se passa num galpão, é completamente perdida. Que cena é aquela? É uma cena tão ruim a cena do galpão final, a penúltima cena, posso dizer assim, onde tem a grande massacre do filme, que ela realmente você não entende o que está acontecendo. Uma hora parece que tem 10 adolescentes, outra parece que tem 20, você não entende o que acontece. Uma cena corta para uma outra cena que parece que na ilha de montagem ela deveria estar em outro momento. Então é uma edição muito complicada. E outra coisa, quando o Tigrão entra no filme, ele também é um problema. Porque visualmente ele e o Pooh têm uma relação com a nova máscara. Quer dizer, até confunde um pouco. Não gostei muito desse novo design que deram com com o rabo do Tigrão que fica aparecendo o tempo todo em tela. No fim, é um filme que na parte de terror, na parte de horror, na parte do gore não funciona, e na parte de dramática, que apesar de ser interessante, também não funciona. E sem contar a conclusão do filme, que eu não gostei de maneira nenhuma. Tem uma conclusão para alguns personagens que não poderia ter, para ter continuação, porque vai ter meio que o universo compartilhado, como eu falei, que não funciona, e eles vendem que o Pooh vai ter uma serra elétrica, que também a escolha como colocar no filme eu achei bem boba como um todo, bem tosca como um todo. No fim, esse filme consegue
consegue ser melhor que o primeiro, por incrível que pareça. Mas um filme que era nota 1, ele vai ser um pouquinho melhor, mas não tão melhor assim, mas ele com certeza é melhor. Você vê mais valor de produção nesse filme. Concluindo, Ursinho Pooh Sangue e Mel 2, ele é melhor que o primeiro, isso é inegável. Você vê que pelo menos tem uma ideia de filme, você vê que pelo menos tem uma discussão interessante, você vê que em questão de valor de produção, de design de personagens, eles melhoraram. Mas quando você pensa como um todo, é mais um filme terrível dessa franquia que aparentemente só vai trazer filmes terríveis. Como eu falei, esse filme, o Ursinho Pooh Sangue e Mel 2, ele é melhor que o primeiro, mas o primeiro é tão ruim que nem é um prêmio que vale comemorar. Se eu dei pro filme Ursinho Pooh Sangue e Mel 1 nota 1, para Ursinho Pooh Sangue e Mel 2 eu fecho com uma nota 2,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Ursinho Pooh Sangue e Mel 2? O que você espera dos próximos filmes? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.